Amigos, essa história de dilapidar patrimônio ou de liquidar com o patrimônio porque está vendendo um que outro jovem, ou vários jovens ao mesmo tempo, né? O Inter se desfez do Mazetti, o Internacional se desfez do Léo Borges, o Internacional se desfez do Peglo, o Internacional se desfez do Praxedes, o Internacional está se desfazendo do Vinícius Tobias. Não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Quem sabe seja o pior dos caminhos. Médiozinho por médiozinho fica com o gurizinho. Agora, também tem uma outra frase. Se vende o que os outros querem comprar. A gente não consegue mais empurrar mercadoria como antigamente. Não se vende mais gato por lebre. Todo mundo conhece todo mundo tem o estudo. E o que é que se diz? Jogador, para se vender mais caro, é aos 17, 18 anos. Então é lá aos 13, 14, 15 anos que tem que se ter olho clínico para saber quem é que vai dar resultado no futuro. Ah, mas dar resultado é produzir coisas para vender, jogadores para vender? Não só isso, mas também isso. Todos os clubes estão vivendo um momento de exceção. Grêmio, Internacional, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, todos estão vivendo as mesmas dificuldades. Se arrecada menos com sócios, se arrecada menos com bilheteria, nada de bilheteria, se arrecada menos com televisão, tem que se buscar ganhar etapas para ganhar os direitos das competições. Senão, não tem outra saída a não ser vender o patrimônio, que são os jogadores. O Internacional quer construir uma infraestrutura para melhorar a situação dos jovens. Lá em Guaíba, onde adquiriu uma enorme área de terra que agora é escriturada do Internacional. Mas o Inter não tem um vintém para fazer campo sequer. O Inter precisa manter o Edenilson porque é o que dita o ritmo do time titular. Se vierem aqui com o dinheiro, levam o Edenilson. O Inter manteve o Patrick, o Inter não deixou sair o Guerreiro. Por quê? Porque ainda vai precisar desses jogadores para se manter na primeira divisão e, se possível, classificar para a próxima etapa da Taça Libertadores da América. O fato do presidente ter, o Alessandro Barcelos, prometido que iria investir forte nas categorias de base, queria reformular, começou com o Gustavo Grossi. Se não for ele o cara, alguém terá que ser. O problema é não enxergar. Se o presidente está enxergando e o trabalho está surgindo e está surtindo efeito, há pouco tempo entrevistei o Felipe Becker, que é o responsável pela divisão sub-20 do Internacional, os antigos juniores, os jogadores que estão quase prontos para atuar nos profissionais. Ele diz que é impressionante a infraestrutura do Internacional, de tão boa que é, de tão profissional que é. Então, eu não vou sair atirando para tudo que é lado. Eu acho que o Inter fez dois bons negócios com o Praxedes e com o Vinícius Tobias. 6 milhões de euros cada um dá exatamente o que o Inter precisa arrecadar para continuar sobrevivendo até o final do ano. Por quê? Porque o Internacional tem uma dívida de médio prazo, eu não vou mais falar curto prazo, porque foram empurrando com a barriga a dívida e está estourando um monte de coisas do passado ainda. Cada armário que se abre tem um esqueleto. Então, eu não vou atirar para tudo que é lado e dizer que o Inter não deva vender. Essas duas vendas foram significativas para o Internacional e até fundamentais para o Internacional. E em relação a Peglo, Léo Borges, o Lucas Mazetti, o Internacional não tinha muita expectativa nesses jogadores. Então, convenhamos, é preciso mensurar cada coisa. Sair dizendo que está dilapidando o patrimônio, que é uma barbaridade, e não olhar para o passado, por exemplo, é ter um pensamento viciado. Às vezes se fala também bastante em função de amigos que estavam no poder e que a gente quer salvaguardar. Eu, quando abro o microfone para falar de Grêmio e de Internacional, eu procuro raciocinar de uma maneira mais profunda. A coisa é muito pesada, é muito forte o dia a dia.
se gasta muito dinheiro em Grêmio Internacional. E o presidente Alessandro Barcelos pegou uma bucha bem forte. Em relação a divisões de base, muita gente desconhece que agora vem os semi-prontos. Os semi-prontos. O Grêmio vendeu o Arthur, que veio de Goiás. O Grêmio vendeu o Luan, que veio do interior de São Paulo. O Grêmio vendeu o Everton, que veio do Fortaleza. O Grêmio vendeu o Wallace, que veio do Avaí. Então, vejam que, além de produzir, tem que ter olho clínico no trazer os jogadores. Eu não gosto, por exemplo, dessa história do Inter ter pago 6 milhões, 3 já foram, para o Paulo Vitor e 3 se o Inter quiser o restante, ou 6 já foram e 6 se o Inter quiser o restante. Achei muito alto, achei uma demasia. Tem que descobrir o Capa, esse tipo de jogador, lá no Nascedouro, lá no Nova Iguaçu. Agora, o Inter vendeu 2 jogadores por 36 cada um. Dá 72. Aí o Inter gastou 6. Então, essas coisas a gente tem que ir somando e relativizando. Porque senão não tem como trabalhar. Nada presta, nada funciona, tudo está sendo estragado, tudo está sendo destruído. Destruir? O Internacional, em 2017, quando assumiu o presidente Marcelo Medeiros, tinha uma dívida de 170 milhões a médio prazo. E a médio prazo, hoje, o Inter deve 490 milhões de um total de 660, que é a dívida. E mais o que deve em relação ao Beira-Rio. Devagar se vai ao longe e não se consegue fazer tudo de uma só vez. Não que o presidente esteja fazendo um trabalho perfeito, mas simplesmente ignorar que as coisas tenham que ser feitas ou relativizar algumas situações para poder analisar com mais frieza. O que o Internacional tem que ter hoje? Um bom time de futebol. Um bom time de futebol para pelo menos chegar na próxima Libertadores da América. Falo sempre em nome de Luage Imóveis, do nosso gordinho gostoso, lá no Instagram, @LuageImóveis, GG, de gordinho gostoso, em Luage. Franco Pinturas, do amigo Gessé, da Franco Pinturas, trabalho extraordinário. Masper, o Instituto Masper está aí para assessorá-lo e para assessorar o seu município. Prefeito, preste atenção. Milton Matana já administra, junto com outros prefeitos, ajuda a administrar, obviamente, a parte tributária, jurídica, mais de 70 municípios do Rio Grande do Sul. Vargas, assessoria de trânsito, nosso Lauvir Vargas, o Pelé das multas de trânsito, que se você tem algum problema com multa de trânsito, procura aí o Pelé das multas de trânsito, o nosso Lauvir Vargas. E Poa Pet, o meu cãozinho, a Leona, que está aqui comigo, sempre perto da gente, né? Nosso melhor amigo é o cãozinho, tem que entregar para lugares competentes, 24 horas de clínica, atendimento personalizado, dá para dizer, né? De primeiríssima qualidade, é na Poa Pet. Aquele abraço.